O tema do nosso programa de hoje é o mito de Al-Aqsa. Israel deve ser submetido ao Islã? Antes de nós iniciarmos o nosso programa de hoje, gostaria de notificar aos ouvintes algumas questões. Exatamente hoje, 23 de julho de 2016, aconteceu mais um atentado terrorista no Afeganistão, em que nós temos um saldo inicial de 80 mortos. O atentado foi em Cabul, perto da Embaixada dos Estados Unidos. 80 mortos e por volta de 230 feridos, né? O Estado Islâmico assumiu a autoria do ataque, que aconteceu durante uma passeata. Essa semana também nós tivemos uma declaração absolutamente infeliz do ministro da Justiça brasileiro, minimizando as prisões, minimizando e ridicularizando as prisões dos terroristas do Brasil. É curioso porque se os indivíduos de fato estavam simplesmente trocando informações pelo telefone, ou informações absolutamente desconexas e sem sentido, qual é a razão da prisão? A partir do momento que o governo brasileiro coloca um ministro da Justiça para dar declarações tão extemporâneas e que beiram ao ridículo, não é? Efetivamente o Brasil parece viver num apagão cognitivo incomensurável. Quer dizer, o terrorismo é uma realidade há mais de 30 anos, né? E não há, ao que se saiba, dentro dos eventos terroristas, nenhuma correspondência lúcida e aberta entre terroristas que especifique ipsis literis o que essa gente vai fazer. Mas todos esses atos terroristas que nós estamos vendo, e os terroristas que entraram no Brasil, fazem parte daquele grupo ligado à política criminosa do Partido dos Trabalhadores, porque vamos nos recordar que a senhora Dilma Rousseff retirou a necessidade de visto de todos os indivíduos que vinham para a Copa. Portanto, efetivamente, uma quantidade brutal de gente deve ter entrado. E vamos recordar também que o senhor Lula da Silva, durante a presidência da República, permitiu que fosse instalada uma embaixada, criada uma embaixada oficial de um organismo criminoso, que é o Hamas, a Embaixada da Palestina em Brasília. Uma vez que essa embaixada de criminosos e terroristas esteja funcionando, evidentemente que cria-se um corpo diplomático e terroristas podem entrar e sair do Brasil com a maior naturalidade e à luz do dia, sempre com referencial diplomático. Isso sem considerar também as grandes ligações econômicas e comerciais que o senhor Lula da Silva fez com os países árabes, né? Portanto, a aproximação do Brasil com o terrorismo árabe não é novidade de forma nenhuma. É curioso que o governo brasileiro, dentro do seu autismo, esteja nesta altura dos acontecimentos tratando o fato de modo tão leve, não é? Ao invés de enfrentar a situação como ela de fato é. Pois muito bem, o nosso programa de hoje vai falar sobre Al-Aqsa, a mesquita de Al-Aqsa. Tudo que está acontecendo no mundo, no que diz respeito ao Islã, e não é Islã radical. Isso é um termo politicamente correto. Existe o Islã. E o Islã, conforme nós vimos no programa passado, na semana passada, preconiza precisamente a destruição do Ocidente cristão. Há inúmeros vídeos de sheiks, de emir, de pessoas comuns disponíveis, podem ser acessados, vídeos de todo e qualquer lugar do mundo aonde exista um muçulmano. Esses vídeos, alguns deles têm uma característica muito curiosa, que é o seguinte: esses muçulmanos falam que
Jerusalém pertence ao Islã. Jerusalém não pertence a Israel e Jerusalém não pertence também aos cristãos. É curioso esse discurso, dado que o Islã, com Maomé, criado por Maomé, veio à existência por volta do século 7 depois de Cristo. Não é? Portanto, Israel, enquanto povo, existia pelo menos há 2.500 anos antes do Islã. Como é possível? E Jerusalém sempre foi uma cidade central na história de Israel. Como é possível, portanto, que o Islã diga que Jerusalém pertence ao Islã? É preciso entender essas afirmações sob a perspectiva do retorno do Imam Mahdi. Conforme nós falamos no programa passado, faz parte do retorno do Imam Mahdi a conquista de Jerusalém e de todos os símbolos religiosos da cristandade. Lembrem-se que nós havíamos dito que o retorno do Imã, faria com que Cristo, que é uma figura central na mensagem da cristandade, condenasse a própria cristandade e, a partir daquele momento, se convertesse ao Islã e passasse ele, o Cristo, a seguir ao Imam Mahdi. Então, esse texto, nós vamos nos guiar no nosso programa de hoje por um texto do professor Mordecai Kedar. O professor Mordecai é professor do departamento de árabe na Universidade Bar Ilan, em Ramat Gan, Israel. Para o Islã, a santidade de Jerusalém sempre foi politicamente motivada. Ora, quando o profeta Maomé estabeleceu o islamismo, ele introduziu um mínimo de inovações. Ele utilizou alguns personagens sagrados, lendas históricas e locais sagrados do judaísmo e do cristianismo, e até mesmo do paganismo, e islamizou todas essas lendas, todos esses locais, todos esses personagens. Assim, de acordo com o Islã, Abraão foi o primeiro muçulmano. Vejam vocês que aqui já começa um problema. Abraão é um personagem de Israel. Mas, segundo Maomé, Abraão é muçulmano. Jesus e o apóstolo João são filhos de Miriam e foram profetas e guardiões do segundo céu. Portanto, Jesus e João, bem como Maria, são personagens muçulmanos. Muitas histórias bíblicas, com as quais os árabes pagãos estavam familiarizados antes do alvorecer do Islã, foram submetidas à conversão islâmica. E o Corão e o Hadith é a tradição oral islâmica, estão repletos dessas tradições, que não fazem parte do mundo muçulmano, mas que foram trazidos para dentro do Corão e da Hadith, como não sendo de Israel e como sendo muçulmano, como por exemplo o caso de Abraão. E Abraão gerou Isaac, e Isaac a Jacó, e Jacó a Judá e seus irmãos. É precisamente da linhagem de Abraão que nós temos futuramente a linhagem de Jefé, a linhagem de Maria, a linhagem de Cristo. Portanto, a partir do momento que Abraão é, sob a perspectiva de Maomé, o primeiro muçulmano, isso significa que a história de Israel é muçulmana,
Portanto, Israel não existe. Isto é o que é preciso entender. Aqui nós já vemos que, além de isso, ultrapassa a ideia do problema. Já está se tratando de uma farsa e de uma burla. A islamização de Maomé, Maomé pratica a islamização tanto para pessoas como para lugares. Meca e a pedra sagrada de Meca, por exemplo, a Caaba, eram lugares sagrados dos árabes pagãos pré-islâmicos. Tanto é que é cultuado uma pedra. Os pagãos é que cultuavam outras imagens, tais como pedras, ídolos, deuses, etc. Águas, fontes, rios. Então Meca nunca pertenceu ao Islã. Ela fazia parte, bem como a Caaba, eram lugares sagrados dos árabes pré-islâmicos. A mesquita omíada de Damasco e a grande mesquita de Istambul foram erguidas em lugares aonde existiam, por exemplo, igrejas cristãs bizantinas. Isso é apenas dois dos exemplos mais conhecidos de como o Islã vai se apropriar dos santuários de outras religiões e dizer que essas localidades pertenceram a eles. Jerusalém também sofreu um processo de islamização. No início, o que Maomé vai fazer? Maomé tenta convencer os judeus da região de Medina a participarem da sua comunidade. Com o objetivo de persuadir os judeus, ele estabeleceu que a direção da oração, por exemplo, que é chamado de Qibla, seria para o norte. Por quê? Porque o norte está, no norte está precisamente a direção de Jerusalém. Então, quando os judeus vão orar, não é, eles se voltam para o norte, para Jerusalém. Portanto, isso está em consonância com a prática judaica. Então, Maomé tenta convencer os judeus da região de Medina disto. Ele falhou. Como ele falhou nessa tentativa de persuasão, ele voltou-se contra os judeus. Matou muitos deles. E o que ele faz? Ele, portanto, dirige a Qibla, portanto, a oração, a direção da oração, não para o norte mais, onde está Jerusalém. Ele dirige para o sul, em direção a Meca. O abandono de Jerusalém por Maomé explica o fato de que a cidade não é mencionada sequer uma única vez no Corão. Ora, isso contradiz, por sua vez, o discurso do Islã atual, que Jerusalém é muçulmana. E há fartíssima documentação publicada, inclusive em vídeo, com relação a isso. O Islã fala que vai tomar Jerusalém, matar todos os cristãos e os judeus que viverem lá. Porque Jerusalém é a terra do Islã. Né? E é curioso que Jerusalém seja a terra do Islã, a partir do momento que Jerusalém é a cidade sagrada de Israel por excelência. E Israel já existia há muitos mil anos antes de Maomé. Então, falar o que em relação a isso, não é? E há indivíduos ocidentais que ainda questionam se de fato Israel, Jerusalém, aliás, não pertence ao Islã. As pessoas simplesmente, isso é uma questão de tempo, né? De tempo. Uma cultura que tem a sua cidade considerada sagrada, há anterior àquela proposta, em pelo menos 3.000 anos, como é que se pode presumir que alguma coisa seja possível ou factível? Só, evidentemente, uma gente completamente enlouquecida e deslocada da cabeça e acha que o tempo não tem a menor importância, não?
Mas o fato é que o califado mundial, o plano do califado mundial, um dos alvos do califado mundial é destruir Israel. Isso está sendo noticiado abertamente, a destruição de Israel, a destruição dos Estados Unidos e a destruição do Ocidente cristão. Ora, qual é a finalidade de destruir Israel? Para tomar o território de Israel como um todo e tomar Jerusalém. Bem, não voltando. Não há uma única citação de Jerusalém por Maomé no Corão. Depois que a Palestina foi ocupada pelos muçulmanos, a capital muçulmana era Ramla, que fica a 50 quilômetros a oeste de Jerusalém. Ué, se Jerusalém era algo muito importante, por que a capital é Ramla e não Jerusalém? Mas o que vai acontecer? O Islã vai redescobrir Jerusalém 50 anos após a morte de Maomé, portanto em 682 depois de Cristo. De que forma? Ibn al-Zubayr rebelou-se contra os governantes islâmicos em Damasco. E ele conquistou Meca e impediu que os peregrinos chegassem à América para o Hajj. Abd al-Malik, que era o califa omíada, ele precisava de um local alternativo para a peregrinação. E ele escolheu Jerusalém, que estava sob controle dele. Para justificar essa decisão, ele usou um verso do Corão, que é a Sura 17, 1, que diz o seguinte, abre aspas, glória a ele que levou o seu servo a viajar à noite da mesquita sagrada à mesquita mais distante, cujos arredores abençoamos, a fim de lhe mostrar alguns de nossos sinais. Ele é, na verdade, o que ouve tudo e vê tudo. Fecha aspas. Ora, o significado atribuído a esse verso é que a mesquita mais distante, Al-Masghib Al-Aqsa, está em Jerusalém. Mas veja que o nome Jerusalém não aparece. Aparece a mesquita mais distante, Al-Aqsa. Maomé teria sido conduzido para essa mesquita, para lá, em uma noite. Embora na época a viagem demoraria cerca de 3 dias de camelo. Como é que Maomé foi conduzido para Al-Aqsa? Ele estava montado num cavalo mágico, que é o Al-Burak. Como é que é a descrição do Al-Burak? O Al-Burak é um cavalo mágico. Ele tem cabeça de mulher, asas de águia, cauda de pavão e cascos que alcançavam o horizonte. Quando Maomé, montado no Al-Burak, chega em Jerusalém, ele amarrou o Al-Burak no muro ocidental, que é conhecido como Muro das Lamentações. Então, ele amarrou o cavalo no Muro das Lamentações, no Monte do Templo. E de lá, ele ascendeu ao 7º céu com o arcanjo Gabriel. No caminho, em direção ao céu, evidentemente, ele encontrou os profetas de outras religiões, que são os guardiões do céu. Ora, o que acontece com esse relato de Maomé montado no seu cavalo mágico, o Al-Burak, onde ele amarra o cavalo no Muro das Lamentações e ascende ao 7º céu com o anjo Gabriel? Quem é o anjo Gabriel? O anjo Gabriel é precisamente aquele mesmo anjo que anuncia o nascimento de Cristo para Maria. E é também o mesmo anjo que transmite, segundo o Islã, o Alcorão para Maomé. Não é? Então, o que acontece com essa imagem, com esse relato miraculoso? O Islã, com isso, ele tenta ganhar legitimidade em relação às religiões mais antigas. Porque ele cria uma encenação
em que os profetas anteriores a ele concordam com a primazia de Maomé, fazendo dele o chamado selo dos profetas, que é uma terminologia importantíssima, conforme nós vimos no programa sobre o Imam Mahdi. E não admira que essa história milagrosa contradiz, por exemplo, alguns princípios do Islã. Como é que pode um homem de carne e sangue subir para o céu? Como é que pode uma criatura mítica, no caso do cavalo Al-Buraq, levar um mortal para um destino real? Essas perguntas levaram pensadores muçulmanos ortodoxos a concluir que essa suposta jornada noturna, foi um sonho de Maomé. Ora, independentemente dos muçulmanos ortodoxos chegarem a essa conclusão, a viagem e a ascensão de Maomé ao sétimo céu, acompanhado pelo anjo Gabriel, tem servido ao Islã para justificar-se como melhor ou como superior à Bíblia. Por quê? Vamos ver o seguinte. Moisés apenas subiu ao Monte Sinai. Conversou ali com Deus, no meio do nada. Moisés ficou só perto do céu. O que acontece com Maomé? Maomé ascendeu até o sétimo céu. Ele subiu todo o caminho até Alá, a partir da própria Jerusalém. Este é um pequeno relato, né, que tenta provar, e prova, é o argumento que prova que essa viagem e ascensão de Maomé tornam o Islã não só melhor, bem como superior, bem como original em relação à Bíblia. Então o Islã admite a figura de Jesus e de Maria e de João, desde que esses personagens, tanto quanto Abraão, sejam considerados muçulmanos. E essa é a razão pela qual, sob a perspectiva do Islã, o Cristo, que é judeu, no fim dos tempos, combaterá o anticristo, cristão, e condenará todos os cristãos, porque os cristãos usaram o nome do Cristo em vão, porque o Cristo nunca foi dos judeus, nem dos cristãos. Sempre foi uma narrativa e uma história que pertence ao Islã. Então, uma vez que Cristo condene os cristãos e os judeus, ele voltará para onde sempre pertenceu, portanto, para o seio do Islã. E essa é a razão pela qual o Cristo seguirá o Imam Mahdi fielmente. Aqui o Cristo é visto meramente como um profeta, nada além disso. Mas não é o profeta principal, que é precisamente o Imam Mahdi, que dentro da linhagem sucessória é descendente direto da família de Maomé. Bem, esses pequenos pontos nos dão uma ideia do que é o Islã. A partir do momento que uma religião política começa a construir a sua trajetória histórica, negando a trajetória de um povo que tem 3.000 anos, realmente isso ultrapassa a esfera da dramaticidade, não é? Ora, então é esse relato de Maomé parando em Jerusalém, amarrando o seu cavalo Al-Buraq no Muro das Lamentações e subindo até o sétimo céu, acompanhado do anjo Gabriel, que faz com que
o Islã seja considerado a verdadeira religião de Alá. E todo o resto do discurso tem que ser exterminado, porque o Islã é universal. Quais são as dificuldades com a crença de que a mesquita de Al-Aqsa, descrita na tradição islâmica, está localizada em Jerusalém? Uma outra pergunta nós temos que ter. Primeiro, a população de Meca, que conhecia bem Maomé, não acreditou nessa história. Ora, quem vai acreditar, portanto, nessa história que Maomé conta? Apenas um indivíduo chamado Abu Bakr. Mais tarde ele vai ser o primeiro califa. Apenas Abu Bakr acreditou em Maomé, e por isso ele vai ser chamado de Al-Siddiq, o crente. A segunda dificuldade é que a tradição islâmica diz que a mesquita de Al-Aqsa é perto de Meca, na Península Arábica. Isso foi afirmado inequivocamente no Kitab al-Maghazi, que é um dos livros do historiador e geógrafo muçulmano Al-Waqidi. De acordo com ele, havia dois locais de oração. Um ficava numa aldeia entre Meca e Taif, era uma mesquita próxima, e outro era a mesquita distante, Al-Aqsa, onde Maomé rezava quando saía da cidade. Ora, essa descrição de Al-Waqidi, com o apoio de uma série de autoridades, não era apropriada para uma propaganda islâmica do século VII. A fim de estabelecer uma base para a consciência da santidade de Jerusalém, no islamismo, os chamados califas da dinastia omíada, eles inventam muitas tradições, confirmando o valor de Jerusalém, e o que justificaria a peregrinação a Jerusalém para os fiéis muçulmanos. Portanto, a mesquita de Al-Aqsa foi transportada para Jerusalém. É preciso ressaltar que Saladino, que conquista definitivamente Jerusalém, adotou o mito de Al-Aqsa e de todas essas tradições, a fim de recrutar e de inflamar os guerreiros muçulmanos contra os cruzados do século XII. Então, o que nós vemos é que a mesquita de Al-Aqsa, na verdade, fica perto de Meca, não fica em Jerusalém. Então até essa mesquita é inventada. O judaísmo, portanto, os mitos judaicos, a história judaica, portanto, vem sendo sistematicamente submetida ao discurso do Islã. E essa é a pergunta do nosso programa. Israel deve ser submetida ao Islã? Os mitos, a história? Ora, o outro objetivo da islamização de Jerusalém, qual é? E é o grande objetivo. Quando o Islã tenta submeter a história de Israel, Abraão, Jesus, Maria e João, que são os personagens centrais do Antigo Testamento e do Novo Testamento, isso sem considerar que a própria viagem de Maomé no Al-Buraq e o fato de Moisés só ter subido ao Monte Sinai, então o Islã pega os personagens principais, o que foram referências, né, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, e simplesmente os coloca dentro do universo muçulmano. Qual é o objetivo disso? Então, o objetivo de islamizar Jerusalém é minar
a legitimidade das religiões que precedem o Islã, que é precisamente o judaísmo e o cristianismo, porque somente essas duas religiões consideram Jerusalém uma cidade santa. O Islã é apresentado como uma única religião legítima, que é destinada a substituir outras duas religiões. Por quê? Porque, segundo o Islã, tanto o cristianismo quanto o judaísmo tinham mudado e distorcido a palavra de Deus, cada um em seu tempo. O Islã afirma que o cristianismo e o judaísmo mentiram, porque Abraão é muçulmano. Se Abraão é muçulmano, não faz o menor sentido a existência nem dos judeus, nem dos cristãos. Então os judeus e os cristãos apropriaram-se da história do Islã, do mundo muçulmano. Ora, embora o judaísmo e o cristianismo possam existir lado a lado em Jerusalém, o Islã, portanto, os considerará como traidores de Alá e de seus ensinamentos. É preciso que se ressalte o grau de periculosidade dessa religião, porque Alá é um personagem que entra em contato com Maomé no século VII. Este personagem, divino ou não, nunca existiu. Assim, como é que Cristo, João, Maria, Abraão, Moisés podem ser traidores dos ensinamentos de Alá e do próprio Alá, quando Alá não era conhecido nesses tempos? Então nós temos uma diferença de quase, para dizer o mínimo, de quase 3.000 anos de história de Israel, antes de aparecer a figura de Alá. E embora exista essa diferença brutal, né, o Islã vai considerar o judaísmo e o cristianismo como religiões da farsa, da burla e da tradição. Por isso, desde o início, o Islã mata, expulsa, persegue, não dialoga e objetiva exterminar o judaísmo e o cristianismo. O objetivo do Islã não é só contra os judeus, é contra os cristãos também. Haja visto a quantidade de cristãos que eles estão matando no mundo. E é interessante notar que essa expulsão é retroativa. Os locutores islâmicos, por exemplo, das emissoras de rádio palestina, insistem constantemente que os judeus nunca tiveram um templo no Monte do Templo. E que, naturalmente, não existiram dois templos. Ora, cabe aqui a pergunta, que é a seguinte: bom, se os judeus nunca tiveram um templo no Monte do Templo, aonde, de acordo com o Islã, Jesus pregou então? Que passagem célebre é aquela de Cristo, que critica os vendilhões do templo? Aonde Cristo pregava, se não havia o templo de Jerusalém, o templo de Salomão, que foi construído por Salomão? Então, realmente é sui generis isso, né? Yasser Arafat, que é um terrorista, mesmo sendo uma pessoa secular, Yasser Arafat é um indivíduo ligado ao que hoje nós chamamos de Hamas, que é a embaixada terrorista criada em Brasília sob o patrocínio do governo do PT. Yasser Arafat fez exatamente o que os califas da dinastia omíada fizeram há 1.300 anos. Ele defendeu a santidade de Jerusalém para servir os seus fins políticos.
ele diz que não se pode admitir o controle de Jerusalém pelos judeus, porque, de acordo com o Islã, os judeus são impuros e a ira de Alá repousa sobre eles. Além disso, de acordo com o Islã, os judeus são filhos de macacos e de porcos. E eles desvirtuaram os escritos sagrados que lhes foram revelados e negaram os sinais de Deus. Uma vez que eles violaram a aliança com seu Deus, eles foram amaldiçoados por ele e serão para sempre herdeiros do inferno. Então, como é que Yasser Arafat pode ceder Jerusalém para os judeus? Isso é o discurso construído que justifica todas as ações terroristas de palestinos e de muçulmanos contra cristãos e judeus dentro de Jerusalém. Jerusalém não pertence à história da cristandade, não pertence à história de Israel. E as pessoas veem coisas na televisão e não sabem a razão. Depois, quando Israel reage, com armas, com mortes, com tiro, e Israel simplesmente reage aos ataques. Israel não ataca. Moram dentro de Jerusalém cristãos, muçulmanos, árabes, todo mundo convive ali. Israel é um Estado, é a única democracia naquele antro de ditaduras e de horrores que é o Oriente Médio e o Extremo Oriente. Isso é um fato. Não há o que tergiversar com relação a isso. Agora, as pessoas não entendem o argumento. E o argumento é precisamente esse que nós estamos trazendo para vocês. Jerusalém não pertence, nunca fez parte da história de Israel. Os judeus são porcos, são filhos de porcos e de macacos. Portanto, eles não são humanos. E é preciso entender que quando essas tradições falam essas coisas, elas não estão tergiversando, portanto, usando de metalinguagem. Elas estão usando uma linguagem ipsis literis. É curioso, porque ao mesmo tempo que o Islã não reconhece a religião, a precedência da religião hebraica de Israel, eles falam que os judeus violaram a aliança com seu Deus. E eles vão além. Eles dizem que Iavé não é Iavé, é Alá. Portanto, não existe o Deus dos judeus. Só existe Alá. É gravíssimo o que fundamenta e o que norteia o Islã. E de modo algum nós podemos confundir o Islã com os árabes pagãos que existiam desde todo sempre. São coisas completamente distintas. Quando a gente pega a Mesopotâmia, por exemplo, aquilo não é o Islã. Então, o que é esse Islã? Não existe Islã radical. Existe somente o Islã. A palavra radical é um termo politicamente correto que foi construído para designar que há uma separação entre o Islã e que há um Islã bom e um Islã mau. Não. Todo o projeto oriundo de Maomé é uma religião cujo objetivo é exterminar os cristãos e os judeus. Ipsis literis. Basta ler o Alcorão, as Hadith, e a Sharia. Ora, então, a mídia palestina, por exemplo, e hoje a internet mostra esses vídeos com a maior facilidade. A mídia palestina está cheia de mensagem de jihad, portanto que é a Guerra Santa, onde todas essas mensagens vão conclamar a ampliação de uma guerra nacional política entre Israel e os palestinos. Então essa gente faz guerra contra o Ocidente,
há mais de 1.400 anos, continuamente, eles nunca pararam. De 20 em 20 anos, como já demonstrou o maior especialista do mundo em temas islâmicos, inclusive com gráficos, vídeos disponibilizados na internet, que é o Bill Warner. O Dr. Bill Warner, do Centro para os Estudos Políticos do Islã, prova que o Islã decreta guerra e faz guerra contra o Ocidente de 20 em 20 anos, seguidamente, há mais de 2.400 anos. O saldo de mortes do Islã contra o Ocidente cristão chega à cifra de, o saldo, né, evidentemente que esse número presumo que seja mais, mas o saldo constatável até o momento chega a 270 milhões de mortos. Bom, os judeus mataram 6 milhões, os nazistas mataram 6 milhões de judeus. Os muçulmanos mataram 270 milhões de judeus e de cristãos. Portanto, nós estamos diante de uma cifra que ela é verdadeiramente impressionante e os números falam por si. Por outro lado, nós não temos do Ocidente, nem de Israel, nem do cristianismo, aliás, a religião cristã, o cristianismo, tanto latino quanto bizantino, nunca entrou assassinando milhões de pessoas. Não há esse histórico na tradição cristã. Vez ou outra você tem uma guerra, mas promovida por governos. A Igreja de Roma mesmo, o único momento em que a cristandade se une, e aí é uma coisa, um fato ainda pouco explicado, é aquela reação das cruzadas. Há uma invasão árabe que já acontecia desde o século VII, dentro do solo europeu. Porque desde o momento em que o Islã é criado por Maomé, pouco tempo depois, ele invade a Europa. O Dr. Bill Warner tem um vídeo em que ele mostra claramente esse processo. E ele tem um outro vídeo em que ele mostra o que foi as invasões dos árabes, portanto do Islã, no contexto europeu, e o que foram as cruzadas. Quando nós olhamos aqui, é quantitativo, né? O vídeo é autoexplicativo. A mídia palestina está cheia de mensagens de jihad. Todas elas, todas. Inclusive agora os vídeos que eles estão soltando sobre o Brasil. Aliás, nós já fizemos um programa sobre isso, sobre o Islã, há quase 2 anos atrás, 2 programas, sobre o islamismo na Europa e sobre o Islã no Brasil. Há sites do Islã falando da conquista do Brasil, dizendo que o Brasil será completamente muçulmano até o ano 2100. 2100. É bom nós não levarmos esses números e essas datas com a leveza e a irresponsabilidade que são absolutamente habituais do Brasil. Porque quando eles falaram, há mais de 30 anos atrás, que eles entrariam na Europa e destruiriam a Europa por dentro e entrariam através de invasões e de famílias, há inúmeros vídeos de Gaddafi falando sobre isso, por exemplo. Ninguém acreditou. E eles cumpriram rigorosamente tudo que eles falaram que iam fazer. Portanto, quando o site muçulmano avisa que o Brasil será integralmente muçulmano até o ano 2100, esse é o projeto de conquista, é bom levar isso em consideração. Então essa jihad não está mais só na esfera de Israel. É preciso entender que a guerra dessa gente é universal. Eles estão nos Estados Unidos, eles estão na Europa e eles estão nas Américas. Aí você fala, por que eles não estão na África? Eles estão sim. Aonde tem cristão eles matam. Aonde tem cristãos na Índia eles matam. Aonde existem cristãos e judeus eles matam.
Qual é a grande concentração no Ocidente? É porque o Ocidente é cristão. Né? Então, a mensagem de guerra contra o Ocidente já está declarada. A pergunta: como é que essa gente está entrando desapercebidamente sobre a política que o Ocidente próprio criou, né, de capitalismo, ou sobre a política de receber refugiados políticos, ou exilados, ou refugiados de guerra, ou qualquer coisa do gênero? Não é? Então, essa gente vem se utilizando de recursos democráticos que o próprio Ocidente cria para invadir o Ocidente e destruir o Ocidente por dentro. Essa é a realidade. Porque aqueles muçulmanos, xiitas e sunitas, por exemplo, que de fato são gente séria, todos eles que vão para o Ocidente, eles começam a fazer divulgação e trabalho contra o Islã. Então nós vemos que tem alguma coisa bastante equivocada, não é? Essa mídia portanto, que vem sendo divulgada, fala de uma guerra política entre Israel e os palestinos e transforma isso numa guerra religiosa islâmica entre judeus e muçulmanos e cristãos. Então, para eles, o cristianismo não é melhor do que o judaísmo, uma vez que ambos, cristianismo e judaísmo, desperdiçaram o seu direito de governar Jerusalém. Somente o Islã, que é considerado a religião da verdade, tem esse direito. E para sempre. Para sempre. Como a santidade de Jerusalém, para o Islã, sempre foi e continua sendo nada mais do que uma motivação política, é um mecanismo de conquista. Qualquer líder ou governante muçulmano que renunciar a essa conquista de Jerusalém tem a sua posição política absolutamente arriscada. Então, o judaísmo e o cristianismo, segundo a versão do Islã, devem submeter-se a esses mitos que são inseridos nos textos islâmicos ou que foram revelados nos sonhos de Maomé. Mesmo contra o fato de Jerusalém ter sido desde todo sempre estabelecido como um centro antigo e verdadeiro, tanto do cristianismo quanto do judaísmo, que são as duas religiões antecessoras do Islã. Então a pergunta do programa é: Israel, ou no caso a cristandade, deve se submeter ao Islã? Mas é evidente que não. E aqui nós temos que lembrar que um dos nomes que Maomé dá a Alá, que Alá tem, é exatamente o enganador. Mentir, para o ocidental, o cristão, é problemático. Mentir, Alá é o grande mentiroso. Uma vez que um atributo de Alá é a mentira, é um dos nomes de Alá, é o enganador, o mentiroso. Mentir faz parte, é dever moral, teológico, espiritual, político, econômico, social de todo muçulmano. Portanto, isso que nós vimos hoje, você pega duas religiões, diz que os personagens dessa religião não são dela, e sim de um outro povo, e que os centros políticos locais, sagrados, nunca pertenceram a essa gente. Você fala, como é possível essa gente afirmar tal coisa? Porque Alá é o grande mentiroso. Para eles, isso é uma jihad. A mentira é uma forma de guerra. Uma vez que o seu objetivo é destruir o seu inimigo, e é destruir mesmo, e aqui não há
força de expressão. Uma vez que Jesus, Maria, João, Abraão não são judeus, são muçulmanos. Os judeus se apropriaram de uma história do Islã. As pessoas realmente não entendem o cenário que está em curso no mundo. É exatamente esse Islã que está implantando, porque o projeto do califado existiu até o século XX. O califado mundial foi tirado de circulação por volta de 1920. Como bem já anunciou os vídeos de Brigitte Gabriel e muitos outros, o califado foi restaurado há poucas décadas atrás, plenamente restaurado, o projeto califado, quando houve duas conquistas: a descoberta do petróleo, e, curiosamente, quem descobriu o petróleo nos países árabes não foram os árabes, foram os americanos, foram os ocidentais, que descobriram e deixaram lá o petróleo para eles. A partir do momento que eles tiveram o petróleo, ficaram milionários. E esse dinheiro tem servido para restaurar o projeto califado. É para isso que eles têm utilizado o dinheiro. Restaurar o projeto califado. Porque eles mantêm o seu povo na mais absoluta miséria. O povo vivendo como vivia há 1400 anos atrás, conforme Maomé havia deixado escrito que deveria viver. Um segundo momento da instalação do califado, do projeto califado, foi quando eles trouxeram de volta, depuseram o Shah da Pérsia e trouxeram de volta o Ayatollah Khomeini em 1970 e poucos. A partir de 79, portanto, nós falamos isso também no programa passado, o projeto da restauração do califado, portanto, da vinda do Imam Mahdi, passa a ser amplamente divulgado. E nós temos hoje 3 grandes grupos que lutam pela hegemonia do mundo global. Todos eles com agendas distintas, mas que têm objetivos em comum. Quais são esses objetivos? 3, precisamente. Destruir o Ocidente cristão. Destruir Israel. Destruir os Estados Unidos da América do Norte. Quais são esses 3 grandes grupos? O Islã, que é através da restauração do califado. O projeto russo, o projeto eurasiano, que é conduzido pela Rússia e pela China. A criação do novo comunismo do século XXI, não é? E o projeto globalista do sistema financeiro internacional, liderado pelo grupo de Bilderberg, que criou a Comunidade Europeia, que abriu-se para toda essa barbárie que está acontecendo na Europa, não é? E construiu a chamada política do politicamente correto. Então, um mar de crimes. O século XX será, sem sombra de dúvidas, o século mais criminoso, bem como o XXI, a continuar a seguir a linha que está seguindo. Serão os 2 séculos mais criminosos dos últimos 5.000 anos da história da humanidade. Né? Isso por conta dessas ideologias sanguinárias, assassinas, conduzidas por psicopatas, né? Psicopatas religiosos, psicopatas globalistas financeiros e psicopatas comunistas, todos eles psicopatas, porque somente um psicopata com altíssimo grau de psicopatia poderia pensar que pode converter o mundo, né? Tornar o mundo refém
de uma única ideologia. Seja ela de transformar todo mundo em escravo, onde o dinheiro é o grande rei, seja ela de transformar e de levar a miséria comunista para onde o comunismo foi, seja ela a ideia miserável de transformar, de destruir todas as religiões do mundo. Porque uma vez que o Islã tenha destruído o cristianismo e o judaísmo, evidentemente que ele vai começar a destruir todas as outras, porque o Islã é universal. Ele não convive com nenhuma religião. Nenhuma. Portanto, primeiro ele quer ter o domínio absoluto do Ocidente. Uma vez que ele tem o domínio do Ocidente, aí ele vai partir para cima da Índia, do Japão, né? Dos índios, por aí afora. Mas eles vão começar primeiro com o berço da cristandade. Não é? Bem, vamos dar um breve intervalo agora e nós voltamos daqui a pouco com o nosso programa. Fiquem daí. Voltando com o nosso programa Culturas e Identidades. O que nós falamos no primeiro bloco, portanto, refere-se a uma série de ações que são desenvolvidas. O terrorismo no mundo hoje, de modo algum, pode ser desvinculado da sua origem, qual seja o Islã mesmo. Não é? O objetivo último do terrorismo é a preparação do mundo para o retorno do Imam Mahdi. Isso é o que está na base, no cerne. E esta preparação será feita e está sendo conduzida consoante a profetologia do Islã sunita e xiita. O Islã é a submissão absoluta à vontade de Deus. No programa passado, nós falamos para vocês que desde o início, desde que foi criado por Maomé, o Islã preocupa-se com a chamada eminência da hora. O que é a hora? É o fim dos tempos. É o fim dos tempos. Ora, Maomé autodenomina-se o mestre da hora. Ele não fixa quando é que se vai dar o fim dos tempos, né? Agora, ele fala, ele advoga uma salvação coletiva. Portanto, o retorno do Imam Mahdi só pode ser entendido e estudado dentro do âmbito do milenarismo. É um erro crasso, brutal, e que demonstra uma total incapacidade e uma total incompetência de assuntos, tratar os atos do Islã atual como atos políticos. O terrorismo não é um ato político. O terrorismo é um ato messiânico. Ele acomoda-se aos caracteres soteriológicos característicos do milenarismo. E esse milenarismo advoga 5 tipos de salvação, que são elas: uma salvação coletiva. O que é a salvação coletiva? Essa salvação será desfrutada pelos fiéis como uma comunidade. Portanto, quem vai se salvar sobre a perspectiva do Islã? Somente quem for muçulmano. Não há salvação que vai ser desfrutada por quem não for muçulmano. Existe a salvação terrestre. Essa salvação terrestre vai se realizar na terra e não no céu. Ora, para que a salvação terrestre se realize na terra, você precisa de matar o infiel.
Porque quando eles estão matando os infiéis, os kafir, portanto todo aquele que não é muçulmano, eles estão salvando coletivamente o Islã a partir do momento que eles agem na terra. E uma vez que o muçulmano salve na terra o Islã, quando ele chega ao céu, ele será recebido por Allah. Essa é a lógica. Um outro tipo de salvação é a chamada salvação iminente. Portanto, essa salvação vai ocorrer de modo breve, repentino. Então, quando um terrorista implode a si próprio, passa por cima de pessoas, ele está produzindo a salvação iminente. Mas quem é que ele está salvando? Ele está salvando aqueles que ele matou? Não. Ele está salvando aquele que se auto-sacrificou e, por conseguinte, que está trabalhando em prol do retorno do Imam Mahdi. Existe a salvação total, que é um tipo de transformação que também acontecerá na Terra, né? De tal modo que uma situação nova não consiste necessariamente numa melhoria do presente, mas no aperfeiçoamento do presente. Quando eles enfiam um avião nas torres do World Trade Center, ou quando eles matam, explodem boates, decapitam gays, faz qualquer coisa, isso é uma salvação total. Por quê? Porque para eles, como o judeu e o cristão são porcos e são descendentes dos macacos, uma vez que eles matem essa gente, eles estão aperfeiçoando o presente. Isso é o sentido desses atos. E existe aquela salvação milagrosa, aí, essa última, vai se realizar mediante uma intervenção sobrenatural, seja do Imam Mahdi, seja do próprio Allah. Não é? Agora, portanto, conforme nós havíamos falado para vocês no programa passado, segundo a doutrina dos xiitas, aquela hora pregoada por Maomé, portanto o juízo final para a humanidade, teve lugar quando aconteceu as conjunções de Saturno e de Júpiter no trígono do ar, portanto de Gêmeos, Balança e Aquário. Isso começou em 1981. É curioso, porque em 1979, o Ayatollah Khomeini começa a falar que era chegado a hora e que o Imam Mahdi estava por vir. Né? Então, segundo eles, o juízo final vai ser anunciado pela segunda vinda de Jesus. Vejam, conforme nós havíamos dito no primeiro bloco, que Jesus, sobre a perspectiva do Islã, é muçulmano. Maria é muçulmana. João, que batiza Jesus no Jordão, é muçulmano. Todo aquele cenário bíblico acontece no Islã, no mundo muçulmano, na Palestina, e que não tem nada a ver com a história de Israel. Abraão também é muçulmano. Portanto, Isaac é muçulmano, Jacó é muçulmano, Jefé é muçulmano, todo mundo é muçulmano. Então, esse Jesus que virá vai se manifestar a oriente de Damasco, né? Ele vai descer no Monte Moriá, vai vencer o anticristo. No caso, o anticristo, que aqui é colocado sobre o anticristo, aqui é o Cristo cristão e judeu, né? Depois que Jesus vencer a ele próprio, né, sobre a perspectiva cristã, ele vai se converter ao islamismo, ele vai passar a seguir
o Imam Mahdi. Qual é a diferença entre muçulmanos sunitas e xiitas? Praticamente nenhuma. Eles simplesmente concorrem com quem é de fato o original descendente de Maomé. Quem vai ser aquele que vai trazer o Imam Mahdi? Ora, o que é o Mahdi? O Mahdi é um homem do povo da casa. Isto é alguém que tem o sangue do profeta. E essa é a razão pela qual o sunismo é a religião do ijma, do consenso, porque ele reconhece no califa a chefia executiva, religiosa, política da comunidade. Nós falamos para vocês que o sunismo financiou várias revoluções mahadistas. Entre essas revoluções mahadistas está precisamente a figura de Saddam Hussein. Saddam Hussein é associado como ele ganhou o título de Mahdi, que é aquele que faria a guerra contra o Ocidente. O xiismo tem uma cosmogonia inseparável do esforço de realização espiritual pessoal. Portanto, o xiismo mescla a chamada revelação profética e uma meditação filosófica. Portanto, ele é uma gnose, E ele é fundado na ideia de que a perfeição e a ordem dos mundos visíveis são condicionados pelos 7 astros, ou 7 céus. Lembrem-se que Maomé foi levado pelos 7 céus. E pelas 12 constelações zodiacais. Então, essas revelações contêm algo de oculto. Portanto, qualquer coisa que o profeta, que Maomé, não estava missionado para revelar aos homens. Xiismo significa conjunto de adeptos. Apesar de asseverar que Maomé é o selo da profecia, o xiismo considera que a história da humanidade não se encerrou. O que se concluiu foi o ciclo da profecia legisladora. E é nesse ponto que se insere toda a profetologia muçulmana xiita. O termo do ciclo da profecia coincide com o início de um novo ciclo, o de uma iniciação espiritual e esotérica, ao qual vai se reportar ao amor que os adeptos vão dedicar aos imãs. E por outro lado, a predileção divina que os qualifica e os sacraliza como amigos de Allah. Vejam vocês que nós não temos, para haver expansão muçulmana, tem que ter uma tariqa, tem que ter um sheik, tem que ter um imã. Esse é o processo onde tudo se desenvolve. Essa é a razão pela qual, quando você permite que se instale uma mesquita, pronto, já se instalou o projeto califado. Porque não há, dentro do Islã sunita ou xiita, nada que esteja fora da profetologia do Imam Mahdi. Portanto, tratar um muçulmano do Islã, de Maomé, desconsiderando que toda a trajetória dele, de vida do Islã, é precisamente a concretização do retorno do Imam Mahdi, que vem destruir, não é combater, vem destruir o Ocidente para tomar posse do Ocidente. Isso é a forma mais eficiente de propagar uma ignorância e um crime colossal contra os ocidentais, porque é expô-los aos perigos de uma guerra que não é iminente, ela é real.
Ora, o que vai acontecer? Os xiitas, com esse amor que eles têm ao imã, a perfeição e a ordem do cosmos espiritual, segundo a gnose xiita, são reguladas pelos chamados 7 polos, que são os 7 profetas, e pelos 12 imãs. Então, assim como acontece nas etapas da revolução dos planetas, onde nós vemos inscritas no céu 12 figuras zodiacais, também os 7 períodos da profecia, que são inaugurados por cada um dos 7 polos, são ritmados pela sucessão dos 12 herdeiros espirituais ou imãs. Portanto, cada nabi, que é um profeta, investe um sucessor espiritual que ocupa o lugar do anterior para exercer o imanato. Os 12 imãs assumem a transmissão da mensagem até o tempo em que outro profeta é proclamado. Então vejam, entre os xiitas, nós temos 2 figuras. Nós temos os profetas, que são 7, e os imãs, que são 12. Cristo é um profeta que, depois de destruir o Ocidente, vai seguir o imã Mahdi. Os profetas que são enviados de Deus são epifanias do selo dos profetas. Portanto, são manifestações sucessivas do profeta verdadeiro. Isso é o que significa o selo do profeta. O selo do profeta é uma epifania. Ele é uma manifestação. Ele não é uma reencarnação. É uma manifestação sucessiva do profeta verdadeiro. Portanto, é obrigação de todo muçulmano xiita reconhecer o profeta, portanto, o selo dos profetas, reconhecer esta manifestação epifânica e segui-la. O muçulmano xiita que não reconhece o profeta e não o segue, ele é apóstata, herege. A pena para ele é a morte. Não há conversa. As suas manifestações, portanto, as manifestações dos profetas, é que vão propiciar o crescimento do homem perfeito. Portanto, cada vez que manifesta um profeta, o Islã se aprimora. E quando o Islã se aprimora, as outras religiões se deterioram. Então, constitui uma finalidade da criação, portanto, o aprimoramento cada vez maior do mundo muçulmano. Isso tem que ser entendido integralmente como é. Eles evoluem, enquanto o resto do mundo involui. Quem foram os profetas dos diferentes ciclos da profecia? Adão, Noé, Abraão, Moisés, Davi, Jesus. Quem foram os imãs de cada ciclo da profecia? Adão foi o profeta. Quem foram os imãs de Adão? Sete, Abel, Enoque. Quem foram os imãs de Noé? Shem, Araxad, Iápeto, Salé, Hod. Abraão foi o profeta. Quem foram os imãs? Ismael, Isaque, Jacó, José, Jobe, Zenão, Daniel. Quem foi o profeta? Moisés. Quem foram os imãs do profeta? Arão, Josué, Osair. Davi foi um profeta. Quem foram os imãs? Salomão, Asaf. Jesus é um profeta. Quem será o seu imã? Jesus é o precursor
de um mensageiro futuro, que será o último profeta. É este último profeta que é chamado o Imam Mahdi, cuja manifestação constitui a epifania recapitulativa de todas as manifestações anteriores, que são parciais, do chamado Verus Profeta, do profeta verdadeiro. Portanto, quando Jesus se manifestar, ele trará junto com ele o Imam Mahdi. E o Imam Mahdi é aquele que vai trazer o fim dos tempos, que significa precisamente a destruição do Ocidente. Porque o Ocidente é descendente de macacos e de porcos. Cada um dos 7 profetas que pontuaram os períodos do ciclo da profecia, a cada um sucederam 12 imãs. O imã, etimologicamente, significa aquele que caminha adiante. O imã é o guia espiritual. Então, a cada um dos 7 profetas, vejam, olha a numerologia, nós temos 7 profetas e 12 imãs. O Imam Mahdi é o 12º imã. É aquele que fala do califado mundial, da implantação do projeto do califado. Então, todo o projeto hoje de terrorismo e da expansão do Islã no Ocidente, no mundo, diz respeito à vinda de Jesus como profeta do Imam Mahdi. Isso é que é a verdade desta história que a mídia oculta o tempo inteiro. A cada um dos 7 profetas, que vão pontuar os períodos do chamado ciclo da profecia, vão se suceder 12 imãs, que constituem o chamado pleroma. Portanto, o ministério dos imãs destina-se a facultar a iniciação no sentido oculto e espiritual da revelação divina, que é a inteligência spiritualis, o qual não se constrói ou decifra com recurso a silogismos. Os xiitas não esperam um novo profeta trazendo um novo livro e nova lei. Portanto, os xiitas não esperam uma nova Sharia. O que os xiitas esperam? Os xiitas esperam o Tawil. O que é o Tawil? O Tawil é a inteligência espiritual das revelações precedentes. E nisto, eles vão se assemelhar à doutrina trinitária do abade calabrês Joaquim de Fiore. Os xiitas consideram, inclusive, que uma comunidade jamais pode permanecer privada de um imã, porque o imã é o polo místico. Portanto, uma comunidade sem o imã, que é o polo místico, ela fica impossibilitada de se comunicar com o céu. Contudo, o reconhecimento público de um imã não é indispensável, porque o carisma desse é invisível. O carisma desse é derivado do mundo espiritual, no qual se sustenta. De resto, há situações na atualidade em que não é de todo conveniente que o imã se manifeste. Mas não há, portanto, dentro da versão xiita, um período que eles não tenham tido profetas e imãs. E entendam que toda a história deles caminha para o momento final, que está marcado como reconhecimento do 12º imã, que é o Imam Mahdi. Quais foram os 12 imãs? Mohammed Mortaza foi o primeiro.
chamado o Emir dos Crentes. Quem foi esse homem? Foi marido de Fátima, filha de Maomé, e era primo do profeta. Al-Hassan foi o filho de Fátima e de Ali Mortazá. Al-Hussein, que foi o príncipe dos mártires. Ali Zayan, que foi o ornamento dos homens de piedade, ou aquele que está em constante adoração. Mohammed al-Bakir foi filho do anterior, significa aquele que faz conhecer. Portanto, Mohammed al-Bakir foi filho de Alizim. Jafar al-Sadiq foi filho de Mohammed al-Bakir, chamado de o verídico ou o leal. Jafar al-Sadiq, o seu primogênito, que é Ismail, é o sétimo e derradeiro imã dos ismaelitas. É exatamente Ismail cuja sucessão originou a maior divisão entre os xiitas. Mosá al-Kazem, Ali al-Reza, filho de Mosá. Mohammed, filho de al-Reza. Al-Nik, filho de Mohammed. Hassan, filho de Ali. Por fim, o último, Mohammed al-Mahdi, que é designado Montazar, o esperado, o Rojá, a prova ou garante de Deus. Esse Mohammed al-Mahdi foi filho do anterior, de Razão. Ele desapareceu em 24 de julho de 260, portanto, 874 da nossa era. E ele recapitula a missão dos restantes, onde ele domina todo o ciclo da iniciação espiritual. Esse é o chamado imã oculto. No tempo da sua ocultação, entre dois tempos, ele é o selo do Fotovat, e a sua parousia vai encerrar o ciclo presente do nosso mundo. É o chamado Aion dos opressores, aonde ele revela o sentido espiritual de todas as revelações anteriormente dispensadas à humanidade. Os autores xiitas que ensaiam a visualização dos invisíveis apresentam sempre o Al-Mahdi como um jovem, com a aparência de um jovem, montado num cavalo branco, identificando com o Paracleto anunciado por São João no capítulo 25, versículo 26, que fala o seguinte, abre aspas, quando, porém, vier o Consolador, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, que eu vos enviarei da minha parte, ele dará testemunho de mim. No programa passado, nós falamos para vocês que Saddam Hussein fez aparecer várias vezes ele, Saddam, com uma figura em que ele estava montando um cavalo branco, vestido de verde. Portanto, Saddam Hussein aparece identificado com a figura do Al-Mahdi, né? E essa figura do Al-Mahdi, por sua vez, é a figura similar, para não dizer idêntica, ao Paracleto bíblico, né? Muito bem. Para encerrar o nosso programa, vamos aqui mostrar para vocês com um pouco mais de clareza o conceito de Al-Mahdi, né, que é o 12º imã. É o objeto, é o personagem central de toda a profetologia islâmica, muçulmana, né, e de todo o projeto da instalação do califado no mundo. O Islão sunita trata o Al-Mahdi simplesmente como um homem descendente do povo da casa.
isso é, do sangue do profeta. Esse homem vai se revelar no fim dos tempos para reforçar a fé e tornar manifesta a justiça. Isso é o que falam os sunitas. O que fala os xiitas sobre o Mahdi? Na ótica xiita, o Mahdi é reverenciado como o imã oculto, cujo outro nome é Montazar, que significa o esperado, o desejado, o encoberto. E esse Montazar é o indivíduo destinado a desvelar o sentido espiritual de todas as revelações anteriormente dispensadas à humanidade. Mesmo que este imã tenha desaparecido em 24 de julho do ano de 874, portanto, 260 da Égira. Tá? Ora, mas aqui não interessa. Mesmo que esse imã já tenha existido, o 12º, portanto, Al-Mahdi, segundo a ótica xiita, ele está oculto, ele é esperado ainda. Crê-se que o imã Mahdi, né, vive oculto numa montanha da Arábia. E é esse Mahdi, sobre a ótica xiita, que tem a aparência, como nós falamos agora há pouco, de um jovem montando um cavalo branco identificado com um consolador, com um paracleto, que é a figura anunciada por São João. Esse título, né, parece ter sido aplicado pela primeira vez a um enteado de Ali e de Fátima, que faleceu por volta do ano 700 da nossa era. Esse Mahdi, portanto xiita, corresponde ao paradigma do desejado das tradições do rei Arthur e das tradições de Dom Sebastião. As tradições do rei Arthur são aquelas tradições que estão muito presentes nas matérias da Bretanha, não é? Ligada ao Graal. E a tradição de Dom Sebastião é uma tradição caríssima à história de Portugal e do Brasil, porque Dom Sebastião é aquele rei mítico que morreu em África, na batalha de Alcácer Quibir, pela mão dos mouros, e que retornará numa manhã de névoa. Então, tanto o rei Arthur, que é ferido por Mordred e vai para a ilha de Avalon e aguarda o rei o momento do retorno, bem como Dom Sebastião, bem como o imã Mahdi. O imã Mahdi, então, esses personagens, é curioso, porque René Guénon, que é muçulmano, é um dos indivíduos que vem disseminar o estudo do Graal como fazendo parte dos círculos internos dos ensinamentos muçulmanos, coisa que pouquíssima gente sabe. René Guénon afirma categoricamente que o Santo Graal é muçulmano. Vejam vocês que nós estamos diante de uma situação extremamente complexa, não é? Portanto, esse Mahdi, o Montazar, o esperado, o imã oculto, ele vai corresponder perfeitamente, repito, ao desejado das tradições arturianas e sebastianistas, conforme afirma João Franco Barreto. E João de Barros, em décadas primeira da Ásia, né, no livro 10, no capítulo 6, ele fala o seguinte, abre aspas, também os persas esperam a Mohammed Mahdi,
que dizem não é ainda morto, e esperam por ele, dizendo que há de vir mostrar-se a gentes, para acabar de declarar a verdade de todas as leis, seitas e opiniões, e converter assim todo o mundo em cima de um cavalo. E que há de começar esta conversa em Mashhad-Ali, isto é, Najaf, no Iraque, onde seu avô Ali já é sepultado. E por essa causa, ali está sempre um cavalo selado, esperando por este califa, o qual cavalo, ao tempo que se querem acender as candeias, é trazido à mesquita a oferecer. E em certa festa do ano, trazem este cavalo com toda a solenidade, que pode ser a ofertar uma mesquita, onde jaz Ali, de modo de precação, que mande aquele seu neto, que esperam. Em 539 da Égira, o Muridini Abu Abdallah Muhammad ibn Qasi autoproclamar-se-ia em Mértola al-Imam al-Mahdi, título que divulgou em numismas que mandou cunhar nesta localidade e em Beja. Vejam vocês que nós estamos diante de estudos que envolvem um vasto campo de erudição. Para finalizar o nosso programa, portanto, nós reafirmamos que, de modo algum, nós podemos tratar os acontecimentos respeitantes ao Islã e ao projeto declarado e aberto califado mundial, proclamado e capitaneado pela Arábia Saudita, e pelos países islâmicos, pela Irmandade Muçulmana, pelo Ayatollah Khomeini, desde 1979. Isso não se trata de uma questão política. Isso está inserido dentro do campo da profecia. Tanto da profecia sunita, quanto da profecia xiita. Não há diferença entre um sunita e um xiita. Todos eles vão preparar o mundo para o Imam Mahdi. E encerro colocando mais uma vez: antecede a vinda do Imam Mahdi o seu profeta, que é Cristo. Cristo vem à Terra para destruir o Ocidente. Depois que Cristo destruir o Ocidente, o Imam Mahdi vem para conduzir o mundo. É isso que está escrito. É isso pelo qual eles trabalham para fazer cumprir. Bom, diante de todos esses fatos, que são históricos, e mais do que históricos, são proféticos, o que nos cabe fazer, em primeiro lugar, é conhecer a verdade. E diante do conhecimento da verdade, e somente a partir dessa premissa, nós podemos tomar atitudes concretas. Não há como não tomar uma atitude concreta. Então, o que nos cabe, enquanto ocidentais, a partir do momento que nós não somos governo? Defender a cultura ocidental cristã. E os governos ocidentais, gradativamente, vão ter que fazer o que o Ocidente fez ao longo de todo o tempo, em que os muçulmanos invadiram e mataram todo mundo. Permitir a instalação de mesquita, não fazer acordos comerciais, impor sanções comerciais. Enquanto o Islão existir na forma como Maomé construiu, não há diálogo possível entre o Ocidente e o Islã.
E esta impossibilidade é exatamente correspondente ao fato de que é o Islã que coloca no seu projeto que o ocidental é descendente do macaco e do porco. Portanto, é objetivo do Islã matar todos os ocidentais. Os ocidentais não precisam de matar os islâmicos. Simplesmente não se faz comércio com eles. Pronto. Não se permite abrir mesquita. Pronto. E não se relativiza as leis ocidentais, sejam elas comerciais, políticas ou religiosas, para permitir que o Islã se instale. Então, há que haver um endurecimento das relações. Porque existe um lado que não reconhece o outro lado. E além de não reconhecê-lo, trabalha há 1400 anos, dia e noite, para destruí-lo. Assim, todas as vezes que vocês, de hoje em diante, ficarem sabendo de um atentado terrorista, e eles vão ampliar enormemente, porque faz parte da ampliação do atentado terrorista a preparação do caos para que o Imam Mahdi desça sobre a face da terra. Faz parte da preparação do Apocalipse. É ordem, dentro da profetologia islâmica, trazer o Apocalipse à terra. Porque o Apocalipse é aquele evento do fim dos tempos que vai purificar a terra dos porcos e dos macacos. É isto. Não é nada além disso. O Apocalipse bíblico é outra coisa. Mas o Apocalipse do Islã é aquele período que será construído pelas mãos daqueles que preparam o califado para trazer o terror ao mundo, porque o terror é não o terror, mas um método de asepsia, de limpeza do mundo. Isso é o que é, em verdade, os acontecimentos. O que os comentaristas jornalísticos falam e os políticos comprometidos com as ignorâncias, as omissões e os crimes desconsiderem. Muito bem, vamos ficando por aqui e até a semana que vem. Mais uma vez agradecemos a audiência de vocês. Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. Muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem em mais um programa Culturas e Identidades. Boa noite a todos. Fiquem seguidos com a nossa programação